Olha, bom dia, boa tarde, boa noite, mundo. Sejam todos muito bem-vindos. Hoje, sábado, dia 5 de novembro de 2022, com a nossa querida Juliana, com a Anice, seu Odilson, Clarice, Sônia. Tem mais algum encarnado aí, gente, que eu me esqueci? Não, estamos muito contentes de vermos as encarnadinhas, os encarnados, ou encarnado, porque tem aí as florzinhas e o cravo. Bem-vindos. Muito obrigada, Juliana. Gratidão eterna. É conosco, Ju. Obrigada eu, Zélia. É sempre muito bom estar aqui, né? Para a gente poder estudar um pouquinho do espiritualismo racional, que é algo que, né, eu gosto, né? Tenho buscado estudar para compreender o contexto, né, em que surgiu o espiritismo, quais as circunstâncias. Tenho, né, buscado os artigos da revista, onde Kardec fala, né, desse movimento do espiritualismo, do desenvolvimento, né, das ideias que proporcionaram ali o surgimento, né, dos questionamentos, das dúvidas, e aí a gente consegue compreender a grandiosidade, né, do espiritismo, trazendo tanto o esclarecimento para todas as dúvidas que se tinham, né? E hoje a gente vai continuar falando um pouquinho sobre o espiritualismo racional, né, sobre a sua proposta moral, e os links, né, que a gente pode estar fazendo do espiritualismo com o espiritismo, que é a nossa, né, fundamental busca, né, de entendimento, entender Juliana, a é proposta. impressionante que fica tão mais fácil quando nós iniciamos pelo espiritualismo racional, porque não tínhamos ideia de. Bom, eu, tá? Eu digo eu, Zélia. Estou falando Mas acho que eu. todos nós, viu, Nós Zélia? também, nós também. Não Gente, é? fica tão mais fácil. Eu entendo assim, olha, agora está compreendendo um pouquinho as coisas. Fico contente, gente. Fico mesmo. Porque certas coisas que tinha, às vezes, na doutrina, eu falei, por que isso? Aí agora já estou entendendo gradualmente. Então, isso aqui, o que nós estamos estudando está sendo muito, se tornando mais fácil para mim compreender. É aquela coisa, gente, grau, degrau por degrau. E eu agradeço muito, viu, Ju, por esta oportunidade que você está nos dando. Obrigada. E eu que agradeço, né, assim, dar essa oportunidade da gente estudar juntos, porque acho que quando a gente estuda juntos, se torna mais rico, né, o entendimento, o esclarecimento, a dúvida do outro pode ser a minha, e às vezes, né, eu tô ali, será que eu pergunto? Será que eu não pergunto? E aí alguém acaba, né, trazendo, questionando, e eu penso que é importante pelo próprio momento que a gente vem vivendo no nosso planeta Terra, né? E sobre a orientação que os espíritos nos dão, né? Os tempos são chegados. Então, que tempos são esses que é importante a gente refletir? Porque muitas vezes a gente vê um falso entendimento. Ah, os espíritos vão interceder ou algo miraculoso vai acontecer para que ocorra essa mudança, né? Essa mudança na condição moral nossa. E aí é importante o entendimento que o Espiritismo nos dá, porque a gente, né, veja, muitas vezes nós, como espíritas, a gente pensa, é o Espiritismo que vai trazer a renovação social, né? E aí a gente pode perguntar, será que é só o Espiritismo que vai trazer a renovação social? E porque, né, a importância, muitas vezes, às vezes alguém pergunta assim para mim, mas por que estudar o espiritualismo racional, se o espiritismo já foi além do que o espiritualismo racional traz? Porque realmente muitas questões, né, que o espiritualismo aborda, trabalha, debate, o espiritismo esclarece, mas o espiritualismo é a base, foi ali que começou, né, um surgimento de uma nova proposta de moral. Então,
quando o Kardec vai trabalhar, né, no livro da Gênese, no último capítulo, que é o capítulo 18, os tempos são chegados, né, os sinais dos tempos, ele vai trazer a explicação. E também existe o debate, já se iniciou a mudança, não se iniciou, quando que vai ser? Foi a Covid que marcou isso? Muitas pessoas, né, falam. Então, veja, é importante quando a gente tem uma dúvida, a gente buscar se esclarecer na obra de Kardec, né? Na codificação, uma vez que somos espíritas, né? Então, o que Kardec fala? Lá no item 6 do último capítulo, ele vai falar assim, ó, esse é o período no qual entramos a partir de agora e marcará uma das fases principais da humanidade. Essa fase que está em elaboração neste momento é o complemento necessário do estado anterior, como a idade madura é o complemento da juventude. E aí ele vai trazer, né, toda essa explicação. E aí ele está falando aqui, né, lá no item 10, a humanidade chega ao período, né, adulto. Na Tem Gênesis, novas Ju? necessidades. Na Gênese, no último capítulo. Que Obrigada. no meu é a página 399. Aí ele está falando aqui para nós, né? Aonde ele vai falar do papel do espiritismo, né? Deixa eu ver se eu acho aqui, é no item 19. Deixa eu pegar aqui. Aí ele traz assim, ó, um sinal não menos característico do período no qual entramos é a reação evidente que se opera no sentido das ideias espiritualistas, né? Ele está falando da reação espiritualista, dos espiritualistas racionais. Uma repulsão instintiva se manifesta contra as ideias materialistas. O espírito de incredulidade que tinha tomado as massas ignorantes ou esclarecidas e lhe tinha feito rejeitar como forma o próprio conteúdo de toda a crença, parece ter sido um sono no qual, ao se despertar, sente-se a necessidade de respirar um ar mais vivificante. Involuntariamente, onde havia um vazio, se busca alguma coisa, um ponto de apoio, uma esperança, né? Então, com o domínio materialista, começa a surgir, né, um vazio no coração dos homens, um questionamento. E é onde surge, né, as ideias, os debates dos espiritualistas. Mas esse debate, né, como a gente lê no livro do Magalhães, ele já vem, né, desde lá de Platão e Aristóteles, né, trazendo esse entendimento da alma do ser humano, porém, né, com a Platão trazendo as ideias espiritualistas e Aristóteles as ideias sensualistas, né, voltadas à questão do corpo, como se tudo estivesse relacionado ao corpo e os nossos sentidos físicos. E aí o Kardec vai colocar assim, ó, nesse grande movimento regenerador, o espiritismo tem um papel considerável. Não o espiritismo ridículo, inventado por uma crítica zombeteira, mas o espiritismo filosófico, como compreende qualquer um que se dê o trabalho de buscar a amêndoa em sua casca. Está lá no item 20, né? E aí ele vai trazendo, né, o debate de várias questões, e lá no item 23, olha que importante, Kardec falando, o espiritismo não criou a renovação social, pois a humanidade faz dessa renovação uma necessidade, por seu poder moralizador, por suas tendências progressivas, pela elevação de seus propósitos e pela generalidade das questões que ele abraça, o Espiritismo está mais do que todas as outras doutrinas apto a secundar o movimento regenerador. Por isso que é contemporâneo. Surgiu no momento em que podia ser útil, pois para ele também os tempos são chegados. E aí ele traz o contexto histórico, né?
Vindo mais cedo, encontraria obstáculos intransponíveis, teria fatalmente sucumbido, já que os homens, satisfeitos com o que tinham, não sentiam ainda a necessidade daquilo que ele oferece. Atualmente, nascido com o movimento das ideias que fermentaram, encontra o terreno preparado para recebê-lo, né? E aí, para a gente, né, fechar e entrar aqui no espiritualismo, ele fala ali no item 24. Dizer que a humanidade está madura para a regeneração não significa que todos os indivíduos estejam no mesmo degrau. Mas muitos têm, por intuição, os germes das ideias novas que as circunstâncias farão desabrochar. E aí, né, eu penso naquilo que você falou, quando a gente estuda, né, Zélio, um pouquinho do espiritualismo, faz tanto sentido, pelo menos para mim, né, fez tanto sentido compreender a proposta psicológica, compreender o estudo da alma, compreender o estudo metafísico, a proposta de moral, né, que se fundamenta o espiritualismo, muito próxima do que é a moral, né, que o espiritismo vai trazer, fundamentada no Cristo, né? E a gente, nos estudos anteriores, a gente foi vendo, né, eles trazendo partes do Evangelho para trabalhar a questão dos vícios e das virtudes. Lembra quando a gente conversou, né? O ato no bem não é a conquista da virtude, é ali um passo inicial. Assim como um ato errado não é um vício moral. E sim, você pode cometer o ato, mas imediatamente pensar nele e modificar a sua escolha, a sua ação, o seu pensamento. Agora, se você persiste, né, no caso de um vício, aí isso sim se torna um vício moral. E aí ele usa, né, o evangelho, né, não, e vai estudar a questão das virtudes e dos vícios, que é quando ele colocou aquela frase: o pior de todos os vícios é você pagar o bem com o mal. E a maior de todas as virtudes, né, é praticar o bem pelo bem. A caridade verdadeira, né, desinteressada, que é a proposta que o Espiritismo nos traz, né, como um bem moral, como um caminho do bem, né? E aí é o tema que a gente, né, começa hoje. As leis morais. Então, ele vai falar para nós, né? Está lá no Livro dos Espíritos, na 886. O amor e a caridade são um complemento da lei da justiça, porque amar ao próximo é fazer-lhe todo o bem possível, que desejaríamos que nos fosse feito. Tal é o sentido das palavras de Jesus: amai-vos uns aos outros como irmãos. A caridade, segundo Jesus, não se restringe à esmola, mas abrange todas as relações com os nossos semelhantes, quer se trate de nossos inferiores, iguais ou superiores. Ela nos mostra ser indulgentes porque temos necessidade de indulgência, e nos proíbe de humilhar o infortúnio, ao contrário do que comumente se pratica. Se um rico vos procura, atendemo-lo com excesso de consideração e atenção. Mas se é um pobre, parece que não nos devemos incomodar com ele. Quanto mais, entretanto, sua posição é lastimável, mais devemos temer aumentar-lhe a desgraça pela humilhação. O homem verdadeiramente bom procura elevar o inferior a seus próprios olhos, diminuindo a distância entre ambos. Então, aqui, eu gosto sempre de, quando a gente vai falar na questão da caridade, do amor ao próximo, a gente pensar a base, né, que tanto o espiritismo quanto o espiritualismo traz de do novo mundo, é a fraternidade. E como nasce em nós a fraternidade? Porque eu sei que eu tenho que amar as pessoas, que eu tenho que respeitar as pessoas, mas na prática, no dia a dia, eu posso me questionar como que eu vou amar essa pessoa que está tentando me prejudicar no meu serviço?
Como que eu vou amar esse vizinho que põe o som alto e não respeita que eu tô cansada e quero dormir? É complexo, não é? Porque a gente vivencia circunstâncias em que a gente tem que lidar com as nossas emoções e com as nossas escolhas, né? O agir, o não agir, deixar que a emoção me domine. Então, tudo isso faz parte do estudo psicológico. E aí, né, lá na Gênese, Kardec vai trazer a resposta. No último capítulo, ele vai falar para nós, né, que a fraternidade, e a gente vai ver os espiritualistas também falando isso, a fraternidade será, né, a pedra angular do novo mundo, será a base, né, de todas as relações, a fraternidade e a solidariedade. Mas como que nasce em nós esse sentimento de fraternidade, né? É pelo entendimento, é pela compreensão. Está lá no item 15, para quem está aí procurando no item 15 da Gênese, do último capítulo. Então, Kardec fala, a fraternidade será a pedra angular da nova ordem social, né? Mas não há fraternidade real, sólida e efetiva, sem estar apoiada sobre uma base inabalável. Essa base é a fé. Não a fé em tais ou quais dogmas particulares que mudam com os tempos e os povos, e se apedrejam mutuamente, pois ao se amaldiçoarem, mantém o antagonismo, mas a fé nos princípios fundamentais que todos podem aceitar. Deus, a alma e o futuro, o progresso individual ilimitado e a perpetuidade das relações entre os seres. Então, um pouquinho mais adiante, ele vai estar explicando também, né? Explicando que a vida espiritual, lá no item 14, é a nossa vida normal e eterna, né? Do espírito. A encarnação é apenas uma forma temporária da sua existência. E aí ele coloca, quando a gente entende, né, essa lei de progresso, né, que está no parágrafo abaixo, esta lei de progresso deriva, da lei de progresso deriva a perpetuidade das relações entre os seres. A morte nunca os separa nem põe fim aos seus vínculos afetivos e deveres recíprocos. Advém daí a solidariedade de todos para com um e de um por todos, e também a fraternidade. Então, olha só, porque a gente finaliza nosso estudo com a felicidade, né, hoje. Os homens somente viverão felizes na Terra quando esses dois sentimentos tiverem entrado em seus corações e costumes, pois então adequarão as suas leis e instituições. Ele será um dos principais resultados da transformação que se realiza. E aí Kardec vai explicando para nós, né, a importância do entendimento, do conhecimento, porque a fé espírita, ela se fundamenta na razão, porque senão a gente entra no campo do princípio da fé cega e da obediência passiva, né? Então, eu creio porque eu compreendo. Eu tenho uma obrigação moral porque eu compreendo a lei. E é isso, né, que a gente vai ver um pouquinho hoje, aqui é um apanhado do que o Paul Janet trabalha lá no Pequenos Elementos da Moral, né? Então, aqui, ó, tá lá nesse livrinho, é um livrinho pequeno, tem 90 folhas mais ou menos, é um livrinho fácil, né? Ele é um resuminho do que ele trabalha no tratado. Então, o que é ser um agente moral, né? Um agente moral, o Janet vai explicar. É aquele que age e é capaz de fazer o bem ou o mal. Aquele que, por consequente, é obrigado a obedecer à lei,
Para que um agente seja obrigado a obedecer a uma lei, é preciso que ele conheça e compreenda. Olha que importante, né? Para que a gente faça escolhas, a gente precisa conhecer a lei, a gente precisa compreender a lei, para que aquilo faça sentido no momento da minha escolha, né? E a partir do momento que eu compreendo e conheço, eu me torno um agente moral, porque eu passo a fazer uso do meu livre-arbítrio, da minha liberdade de escolha. Então, veja, aí ele vai colocar para nós o discernimento. Há, portanto, em todo homem um conhecimento da lei, quer dizer, um discernimento natural do bem e do mal. Este discernimento é o que se chama consciência ou senso moral. Então, aonde os espíritos falam para nós que está gravada a lei de Deus? Na consciência, né? E aqui os espiritualistas estão dizendo que na nossa consciência existe um discernimento natural do bem e do mal. Então, ele fala, consciência é um ato do espírito, é seu poder de julgamento, né? Onde você vai poder julgar ou fazer as escolhas. Ele fala assim, ó, o bem é obrigatório, ou seja, deve ser cumprido. O mal, ao contrário, deve ser evitado. E o dever é essa lei pela qual somos obrigados a fazer o bem e evitar o mal. E eles também chamam, né, o dever de lei moral. E aí é todo o desdobramento, né, moral que a gente perpassou. Lembra quando ele trabalhou os deveres na moral prática, na moral teórica, que a gente perpassou um pouquinho por eles? Os deveres para com Deus, os deveres para conosco mesmo, os deveres para com o próximo e os deveres para com os animais, né? Então, ele classifica esses 4 deveres principais. Depois tem os desdobramentos disso, né? Lá no dever para conosco, tem o nosso dever de instrução, de conservação da vida, né? De conservação do corpo, o nosso dever com a nossa instrução, né? E aí tem os desdobramentos de tudo isso. O Odilson quer fazer uma pergunta, eu acho. Ele Não, levantou não a é uma mãozinha. pergunta, não, é só um. Falando sobre. Já que você colocou aí Paul Janet, eu corri aqui na internet e vi lá. Paul Alexandre René Janet, um filósofo e escritor francês. É importante saber isso. É Paul Janet. Quem é Paul Janet? Aí eu fico na dúvida, eu vou logo pesquisar. Eu gosto de saber tudo, modéstia das partes. E ele nasceu em 30 de abril de 1803 em Paris. Faleceu em Paris, 4 de outubro de 1899. Sei lá, eu acho que esses detalhezinhos é importante, porque nós estamos estudando, e é importante saber os detalhes, né? Porque é também cultura, aumenta nosso conhecimento, nossa cultura. É porque Esse a daqui, Juliana, ó, todos Odilson, estão. é o terceiro da fotinho. É porque, seu Odilson, como nós estamos já estudando há algum tempo, então o Paul Janet já está ficando já conhecido. Não é mais, né, Juliana? Mas Gente, como ele está talvez, ficando não, conhecido. pode estar E ficando olha, uma conhecido. coisa que nem imaginávamos que isso já existia. Falávamos que isso não pertencia ao espiritismo, mas não tínhamos ideia de onde vinha. Esse primeiro aqui, ó, que está nos slides, é o Rui Colar. O segundo é o Meiri de Birhan, que é ele que, né, a gente chama do surgimento ali, que ele faz as separações, né, da vida animal, vida humana, e coloca a alma como causa, né, a alma sendo ativa e não passiva, diferente do entendimento dos sensualistas, né? Ele que participa do concurso dos ideólogos sobre a questão do hábito, né? E ele fala: a alma tem vontade, então a alma é uma força ativa, a alma é a causa.
né? Porque os espiritualistas, e aí com eles surge a psicologia espiritualista, que é um pouco antes do espiritualismo racional. Então, os espiritualistas e o Merid Birhan, eles não vão estudar a alma desencarnada. Quem vai fazer isso é o espiritismo. Então, eles vão estudar na psicologia espiritualista a alma como causa dos fenômenos psicológicos, né? E o espiritismo vai estudar, né, a condição da alma desencarnada, se ela é feliz, se ela é infeliz, e todos os outros desdobramentos que a gente vê na doutrina espírita. E o espiritualismo racional, com, né, o Ecolar, o Paul Janet, que é esse terceiro aqui, e o quarto é o Victor Cousin, né, que ele vai trabalhar muito a questão do bom, do belo e do verdadeiro, que eles vão usar a psicologia como base para estudar a metafísica, né, do ser humano real para o absoluto, porque se busca, né, no estudo metafísico, através do estudo do entendimento da teodiceia, a busca do entendimento sobre Deus. Mas veja, quando Kardec está trabalhando na Gênese, né, os princípios que todos podem compreender, Deus, alma e o futuro, né, ele está desconstruindo as ideias dogmáticas, assim como os espiritualistas, né? Tanto as ideias dogmáticas da igreja, porque a igreja vai dizer o quê? A vida futura é o quê? O juízo final. E aí você vai ser condenado ou você vai, né, ser eleito e vai ficar lá no céu. Os espiritualistas vão estudar, né? Daí já é um outro movimento com os dinamistas, né? Porque até então não se tinha um entendimento da reencarnação da forma como o espiritismo explica, né? O espírito não retrograda. Então, Ju, quer dizer que não existe um espiritualista que seja mais conhecido ou melhor do que o outro, porque pelo que eu estou vendo aqui, cada um contribui com algo. Sim, cada um contribui com algo, né? O Victor Cousin, ele teve um papel muito importante. A gente vê, né, por exemplo, o Magalhães, que a gente, né, estuda aqui no Brasil, Gonçalves de Magalhães, ele era um discípulo do Victor Cousin. Aí, o Eduardo Ferreira França, que escreve, né, o livro do Magalhães é o Fatos do Espírito Humano, né, que a gente estuda. E o Eduardo Ferreira França, ele tem um livro que chama Investigações de Psicologia. Então, veja, o Eduardo, no livro dele, ele fundamenta a sua tese psicológica na teoria do Meire de Birhan, ele era discípulo do Birhan, né? Mas tudo ali se iniciou com o Birhan. Mas cada um deles tem um foco, né? O Paul Janet, ele, assim, para mim, né, estudando todos os outros, a linguagem que eu mais me identifico é a do Paul Janet. Eu gosto muito da forma como ele escreve, então para mim é mais fácil o entendimento pelos livros dele, os tratados, né? Ele tem 2 tratados, o Elementar de Filosofia, o 1 e o 2. Então eu me identifico. Agora eu estou estudando um pouco do Victor Cousin e do Lévesque, que era um dinamista, né? Que o livro dele é A Ciência do Invisível. Mas eu me identifico muito com o Paul Janet, então eu uso bastante ele, né, nos estudos. Mas cada um deles tem, né, o seu papel fundamental, a importância das suas ideias, dos debates. O Lévesque, ele trata muito, nesse livro que eu estou lendo, a questão da liberdade, né? Olha só, veja, acho que eu estou até com o livrinho dele aberto aqui para mostrar para vocês, é que eu ainda estou arrumando ele. Assim que eu terminar, olha só, ó. Aqui ele está trazendo um debate sobre os espiritualistas, né? E os materialistas, né? Os sensualistas, a moral sensualista. Então, o que ele vai falar? Ó, o senhor Meire de Birhan,
é a prova contundente de nossa própria causalidade, ou seja, a alma é a causa dos fenômenos psicológicos e nos coloca na posse de um primeiro dado metafísico, absolutamente incontestável, né? E aí ele está trazendo todo esse debate, ó. E essas influências, a psicologia espiritualista nunca reivindicou negar. Que influências ele está falando? Do meio, ó. Tá vendo aqui, ó, onde ele está explicando a questão da consciência? Ele vai falar que existem, onde começam as dificuldades. Se a gente fosse agir só segundo, de acordo com a nossa consciência, a gente ficaria numa região, olha o que ele está falando, pura e luminosa, porque é na consciência que estão as leis de Deus, né? Então, mas ele fala, existem dificuldades que o homem precisa vencer enquanto encarnado, né? Onde começam essas dificuldades? Elas começam, Senhor, assim que consideramos cuidadosamente as influências que agem sobre nossa vontade de todos os lados. Multiplicam-se, acumulam-se e parecem velar o próprio fato da liberdade, assim que se esquece o testemunho do sentido íntimo e se persiste em não mais guardar apenas influências, especialmente influências externas e físicas. Dizemos então aos psicólogos: vocês estão enganados de boa fé, mas no final você se engana quando pensa que é uma causa. São as influências fisiológicas e físicas que dominam e conduzem você? Porque o que os sensualistas vão dizer? Sim, tudo está no corpo, tudo é sensação física. Então, ele está trazendo aqui, ó, psicologia espiritualista, que é fundamentada no Biham, não nega que existe a influência do corpo, né? Mas é o que ele está perguntando, são as influências fisiológicas e físicas que dominam e conduzem você? Onde está a sua vontade? Onde está a causa das suas ações? É você como alma. E não a influência do meio e nem as questões externas que te dominam, que te conduzem, né? Ó, é o que ele fala assim, ó, depois de um trabalho profundo, numerosas observações, análises finas, ela acreditou ter demonstrado que motivos emotivos inclinam a liberdade do homem, mas nunca a constrange, pelo menos no estado normal, e enquanto a liberdade não se abandona ou se enlaça em laços que os esforços mais heróicos nem sempre falham. Então, ele vai trazer toda a questão do debate, né? Um debate extenso do livre-arbítrio, da liberdade, da sua vontade, né? E a alma sempre como um ser autônomo, aqui, ó. E esse é o livro Investigações de Psicologia, Ju? Não, esse é o livro do Levesque, A Ciência do Invisível. A Ciência do Invisível. Isso. Olha aqui, ele questionando, ó, se da nossa própria alma reduzida a ser apenas resultado das forças físicas e químicas, onde encontraremos nosso livre-arbítrio? Onde levaremos nossa liberdade, né? Ele traz muito a questão do livre-arbítrio e da liberdade, né? Então, veja, cada um deles tem a sua importância, a sua contribuição. Tem um do Eduardo, deixa eu ver se eu acho aqui o livrinho dele. Pelo menos ele dando o depoimento dele, né? Sobre, acho que está aqui, sobre as questões porque o Eduardo, ele era materialista, né? O Eduardo Ferreira França, aqui, achei, ó, vou mostrar para vocês. Deixa eu projetar aqui.
Ó, então, esse aqui é o livrinho dele, tá? Ó, Investigações de Psicologia, Eduardo Ferreira França. Essa é a foto dele. Então, ele fala, olha, eu achei tão bonito o depoimento dele, né? Porque tem a ver, a gente vai estudando os espiritualistas, né? A psicologia espiritualista, o espiritualismo racional, mesmo aqui, né? Esse movimento no Brasil, e a gente vai compreendendo aquele artigo que Kardec coloca, né? Na Revista Espírita de outubro de 63, acho que ele está até aqui, ó. Não, é esse aqui, ó. Aqui. Ó, foi nessas circunstâncias eminentemente favoráveis que chegou o Espiritismo. Mais cedo teria se chocado contra o materialismo todo-poderoso. Num tempo ainda mais recuado, teria sido abafado pelo fanatismo cego, né? Que era o domínio da igreja. E aí, quando ele traz, né? As ideias materialistas haviam chegado ao seu apogeu, então perceberam que elas não davam o que delas esperavam, que deixavam um vazio no coração dos homens, né? Tá lá em outubro de 63, esse artigo. Então, que questionamentos? Kardec está explicando, né? E se houvesse alguma coisa além do túmulo? Contudo, seria interessante sabê-lo, porque se houver algo, todos temos que passar por isso, porque todos morremos. Como se fica ali? Bem, mal, a questão é importante e deve ser considerada. Mas, se sobrevivemos, certamente não será nosso corpo. Então, temos uma alma? De onde vem? Para onde vai? Ao futuro, né? Olha o entendimento importante dos princípios. E olha o depoimento do Eduardo. Materialista, encontrava em mim um vazio. Gente, é mesmo, né, o sentimento que Kardec está descrevendo, ele fala do próprio, né, o Eduardo falando do próprio sentimento dele. Andava inquieto, aflito, até comecei, então, a refletir. E minhas reflexões me fizeram duvidar de muitas coisas que tinham como verdade demonstradas. E pouco a pouco fui conhecendo que não éramos só matéria, mas que éramos principalmente uma coisa muito diferente dela. Procurava nas minhas reflexões examinar o que era eu na realidade. Observava que muitos fenômenos não eram explicáveis pela única existência da matéria. E assim, progressivamente, fui examinando as minhas opiniões, até que, passado alguns anos, encontrei um prazer indefinível e o profundo Meire de Birhan contribuiu especialmente para esclarecer a minha inteligência, né? Então, ele usa como base a proposta, né, da psicologia espiritualista do Meire de Birhan, né, que é aquele lá que está ali na fotinho, nesse daqui, né? O segundo, desculpa. E a gente vai vendo, né, a importância e os links que uma coisa vai fazendo com a outra. Esse é o Geoffroy, né? Geoffroy, que acho que é assim a pronúncia. E ele vai trabalhar, né, também as questões da separação da fisiologia e da psicologia, que é tudo que a gente veio conversando, né, durante os estudos. Olha, as questões, né, do corpo físico e as questões da alma, o que é vida animal, o que é vida humana. E aí tem todo o estudo que a gente perpassou e aqui, né, as noções morais que a gente estava vendo. Então, o bem é obrigatório, ou seja, deve ser cumprido, o mal, ao contrário, deve ser evitado. O dever é essa lei pela qual somos obrigados a fazer o bem e evitar o mal.
é também chamada a lei moral. Então, o dever, dizer que o homem é obrigatório, que o bem é obrigatório, é dizer, então, que nós nos consideramos como obrigados a realizá-lo, sem sermos forçados a isso. Ao contrário, desde que o cumpríssemos à força, ele deixaria de ser o bem. Ele deve, portanto, ser livremente realizado. E o dever pode ser definido como uma necessidade consentida. Faz o que deves, aconteça o que acontecer. O sentimento moral. O bem e o mal realizados, seja por outro, seja por nós mesmos, determinam em nós emoções. Então, quando eu faço uma ação boa, eu não tenho um sentimento íntimo. Se eu vejo alguém praticar uma má ação, vamos supor, eu estou andando de carro e eu vejo alguém chutar um cachorro. Isso também não desperta em mim uma emoção, né? Então, ele está falando, né? Que essa determinação de afetos são de diversas naturezas. O conjunto desses afetos é o que nós chamamos de sentimento moral, mas nós devemos, né, nos ater principalmente a nossas ações, porque é aquilo que o Janet vai explicar. Tudo que passa dentro de nós ou dentro do outro é subjetivo. A gente não consegue fazer uma inferência da responsabilidade do grau de consciência do outro indivíduo. Eu só posso fazer essa inferência sobre eu mesma, né? Porque aí eu posso parar, refletir e pensar, eu tinha já esse entendimento, essa conquista, essa capacidade de fazer esse ato, né? No caso, um ato no bem. Então, ele fala aqui, ó, não basta que o homem conheça e distinga o bem e o mal, e experimente por um e por outro sentimentos diferentes. É preciso ainda, para ser um agente moral, que o homem seja capaz de escolher entre um e outro. Este poder de escolher é a liberdade, ou livre-arbítrio. O discernimento. Diz-se de um agente livre que possui o discernimento do bem e do mal, que ele é responsável por suas ações. Isso quer dizer que ele pode responder por elas, prestar contas, sofrer as consequências. Ele, então, é a verdadeira causa disso. Isso é tão importante, gente, o que ele está colocando aqui, porque aqui é, assim, eu vejo a chave psicológica para a gente entender o espiritismo quando Kardec fala. O espiritismo é uma ciência filosófica com consequências morais. E todos os princípios, né, que disso se derivam, lei de progresso, lei da reencarnação, né? A perpetuidade das relações, a pluralidade das existências. Então, para que você seja responsabilizado por suas ações, é preciso que você tenha um discernimento do bem e do mal, né? E aí e também ter o entendimento que você é a causa, né, das suas escolhas. Você é responsável pelas suas escolhas. E aí, olha o que ele vai falar, né, aqui. As ações humanas, dizemos nós, são ora boas, ora más. Essas duas qualificações têm graus por causa da importância ou da dificuldade da ação.
É assim que uma ação é conveniente, estimável, bela, admirável e sublime. Por outro lado, a ação má, ora é uma simples falta, ora um crime. Ela é condenável, baixa, odiosa e execrável. Então, quando a gente vai estudar o céu e o inferno, o que Kardec vai falar? Mesmo que a falta de dois indivíduos seja a mesma, a consequência moral dessa falta está relacionada à capacidade desse indivíduo, ao quanto ele progrediu, às suas conquistas, qual é o grau dessa ação, se ela é difícil, se ela foi uma ação fácil, se ela é uma ação, né? Se você planejou, se você não planejou, se você agiu pelo impulso da emoção. Percebe todo o entendimento da psicologia para que a gente possa entender tudo que é trabalhado ali no céu e inferno? Porque, veja, toda essa teoria psicológica estava em pleno vigor na França. Por mais que em vários momentos, né, eu vou falar da Gênese, que é o livro que eu mais estudo, né? Então, ali Kardec, ele traz a opinião dos filósofos. Assim como no Céu e Inferno, ele vai falar, são os ímpios, né, chamados de ímpios pela igreja, que se escandalizaram ao ver o nome de Deus profanado, como um ser vingativo, que pune, que castiga eternamente os seus filhos. E aí, na Gênesis, ele vai trazer, né, acho que é no capítulo 11, na Gênesis espiritual, salvo engano, aí tem 23 ou 27, ele vai trazer lá os debates, né, dos filósofos sobre o princípio espiritual. E aqui, ó, já vou abrir para você, Sônia e Clarice. Pode? Só para a gente falar da consciência. Essa faculdade de reconhecer a lei moral e de aplicá-la a todas as circunstâncias que se apresentam é o que se chama consciência. A consciência é, pois, um ato do espírito pelo qual aplicamos as regras gerais estabelecidas pela moral a um caso particular, a uma ação a fazer ou uma ação feita. Isso também pesa, porque para o espiritismo não importa só o ato, importa o pensamento, né? Porque muitas vezes, gente, eu posso não fazer por medo, mas isso não quer dizer que eu compreendi a lei moral e estou escolhendo livremente. Não estou. Se eu não faço por medo do castigo, eu não sou um agente moral. O que me conduz é a emoção, o medo. Tá? Então, o que ele está falando aqui, ó. Ela é o poder que ordena e é também o juiz interior que condena ou absolve. Gente, é a gente entender Deus. Não é Deus que condena. É o seu próprio entendimento, a sua própria consciência que te martela o tempo inteiro. Ela condena ou absolve as suas ações. É íntimo, é interno. Não é Deus julgando, condenando, punindo. Mas existe uma lei. A partir do momento que você age fora da lei, você tem um sentimento íntimo que a sua ação foi boa ou não, porque a sua consciência te acusa. Entendeu? E aqui, ó, por um lado, ela dita o que é preciso fazer ou evitar. Por outro, julga o que foi feito. Com isso, ela é a condição do cumprimento de todos os nossos deveres, né? Que envolve para nós, para os outros, para com Deus. E aqui ele fecha. Chama-se consciência ignorante aquele que faz o mal porque ainda não tem consciência do bem. Assim, a criança que atormenta os animais nem sempre o faz por maldade. Ignora ou não pensa que o faz sofrer. É o progresso da razão humana que nos ensina cada dia
a conhecer melhor a diferença entre o bem e o mal. Então, veja, os espiritualistas estão falando da personalidade. O espiritismo vai, né, ampliar esse estudo e vai falar da individualidade, tá? Só para a gente parar aqui, vou ver o que a Sônia, a Clarice e a Nilce. Diga, Sônia. Obrigada, Ju. Imagina. Ju, voltando um pouquinho nessa mesma página, está naquele slide que começa assim, a consciência é um ato do espírito, é um julgamento. Mas não é só o espírito que está a par do bem e do mal, é o coração. O bem e o mal realizados, seja por outrem, seja por nós mesmos, determinam em nós emoções, afetos de diversas naturezas. E aí ele chama o conjunto dessas emoções, ele chama de sentimento moral, ok? Aí me bateu uma dúvida, Ju. Quando ele fala aqui em emoções, ele não está se referindo simplesmente àquelas emoções básicas fisiológicas. É porque, na verdade, as emoções que a gente tem de hoje, eles chamavam de paixões. Eles não chamam, né, medo, raiva, tristeza, alegria, nojo, eles chamavam de paixões. Certo. Tá. Eu entendo que ele está falando emoções no sentido de sentimentos, que até hoje, né, tá. Na própria psicologia, às vezes há esse debate, o que são emoções e o que são sentimentos. Então, seria por isso que ele relaciona no início do parágrafo, ele diz, não é só o espírito que está a par do bem e do mal, é o coração, ou seja, é um sentimento muito profundo. Porque você vê, não é o órgão, mas né, a gente associa o sentir o sentimento ao coração. A profundidade, a gente quer dar profundidade. Que é como se a gente tivesse ali aquela dor no peito, né? Assim, nossa, angústia. Ver o bem ou o mal realizado por alguém, eu não vou sentir uma simples tristeza, eu vou sentir um sentimento muito profundo, além. Então, mas qual é o sentimento? Ó, quer ver? Deixa eu mostrar para vocês. Está mais para baixo que ele vai explicar. Ó. Gente, que é muito próximo do espiritismo, né? Ó. Então, aqui ele vai explicar, ó. Relativamente às nossas próprias ações, os sentimentos se modificam conforme a ação esteja por fazer ou já feita. No primeiro caso, né? Se está por fazer, sentimos de um lado uma certa atração para o bem. Quando a paixão não é, que aí sim são as do corpo. A raiva, né? A tristeza, a paixão não é suficientemente forte para sufocá-lo. De outro, uma repugnância ou aversão pelo mal, mais ou menos atenuada segundo as circunstâncias, pelo hábito ou pela violência do desejo. Se agimos bem, chama-se de uma satisfação moral. Olha só, se agimos mal, olha o sentimento, é um remorso ou arrependimento. Todos nós sentimos. Só que eu posso escutar, né, a minha consciência ali falando, não foi legal o que você fez, não repita. Ou eu posso buscar justificativas, mas também, ele gritou comigo, eu gritei com ele também, e eu não vou pedir desculpa. E aí entra no processo que ele vai chamar, né, de virtudes ou vícios, que foi um dos estudos que a gente fez aqui no NEC. Então, se eu insisto em ficar remoendo esta lembrança, esse acontecimento, essa circunstância, e ela vai gerando emoções, né, que a gente chama de disfuncionais, raiva, e eu começo a ter pensamentos de vingança, aí eu estou começando a gerar em mim um vício moral.
E aí eu me Uhum. regozijo com esse pensamento da pessoa se ferrando, se prejudicando, de eu conseguindo dar o contragolpe nela. Aí eu estou desenvolvendo um vício moral. E aí eu me fecho dentro das minhas verdades e saio do Uhum. agir na lei. Porque aí eu começo. Não, mas eu só estou fazendo isso com ele porque ele fez assim comigo. E eu posso usar essa justificativa, que é o que o Janet, né, no outro estudo que a gente fez, ele vai falar: será que podemos mentir para nós mesmos? Será que verdadeiramente o homem pode mentir a si mesmo? Porque eu posso dar desculpas, mas no meu íntimo, eu sou um agente moral e eu sei que se eu estou agindo assim é porque eu estou escolhendo, porque eu sei que isso é mal e mesmo assim eu estou escolhendo me vingar, por exemplo. Entendeu? Então, imediatamente nós sentimos ou o remorso ou a satisfação moral, um sentimento moral. Agora, quando a gente vê no céu e inferno todo o processo que Kardec vai trabalhar, né? Do arrependimento, expiação e reparação, é esse processo que ele está falando aqui. É exatamente isso. Exatamente. É um sentimento íntimo da alma, que é, né, conduzido pela consciência e pelo entendimento da lei. Por isso que, né, aqui, quando ele fala, né, da criança, deixa eu ver se é aqui, ó. Onde que ele fala da criança? Aqui. Assim, a criança que atormenta os animais nem sempre faz por maldade, ignora. Uma criança, muitas vezes, ela vai lá, aperta o cachorrinho. A intenção dela é machucar? Talvez não, ela quer pegar. Ela não faz por maldade. Qual é o nosso papel? Não adianta eu virar para o meu filho de 2 anos e falar: menino, o cachorro tem sistema nervoso, ele sente dor. A criança não sabe nem o que é sistema nervoso e nem o que é dor, na profundidade que a gente, enquanto adulto, sabe. E aqui ele está se referindo à personalidade, o desenvolvimento das fases da personalidade. O espiritismo, dentro do entendimento de progresso, da lei de progresso, a gente vai pensar na evolução do ser, né? Do princípio espiritual em suas fases. E aí, quando chega na fase humana, ele não tem as faculdades, a centelha divina que ele recebe de Deus, a inteligência racional, o livre-arbítrio, o senso moral, a razão, a vontade, a imaginação. Mas é na primeira vida humana que você já tem o pleno domínio das suas faculdades? Não é. Absolutamente. Então, é extremamente importante esse entendimento psicológico, porque quando eu me vejo dessa forma, eu me compreendo enquanto espírito em processo evolutivo, dentro de uma fase coletiva, com vários outros seres em desenvolvimento, eu tenho esse olhar para mim e tenho esse olhar para o outro, um olhar consciente que busca a compreensão. Qual é a minha compreensão nesta circunstância, nessa atitude que eu tive, nessa escolha que eu fiz? Entendeu? Uhum. E aí é o que ele vai falar aqui, ó. Olha só. O arrependimento é também como remorso, um sofrimento que nasce da má ação, mas junta-se a ele o pesar por tê-la realizado e o desejo ou a firme resolução de não mais realizá-lo. Então, o processo de arrependimento é um desejo ardente, é uma firme resolução de não mais fazer. Olha lá, o arrependimento é uma tristeza da alma, o remorso é uma tortura e uma angústia. O arrependimento já é quase uma virtude. O remorso é um castigo, mas um conduz ao outro, e aquele que não tem remorso não se arrepende. É o que está no céu e inferno. É, É a exatamente. explicação dos espíritos e de Jesus.
né, o arrependimento é a mudança de mentalidade. Eu compreendo que eu sou um agente moral, que existe uma lei e que eu estou prejudicando, eu estou agindo fora da lei. E a causa do meu sofrimento está em mim mesmo. E eu só vou parar de sofrer, de sentir esse remorso, quando eu modificar as minhas escolhas. E aí é o que ele fala, a reparação é um retorno sério e efetivo ao bem. Diga, Nilce. Era isso, Sônia? Ou tem mais alguma Era coisa? isso. Não, obrigada, Luzu. Obrigada, eu. Oi, Ju, boa tarde a todas. Tudo bom? Ju, tudo bom, querida? É o seguinte, eu estava pensando assim, tudo que tu falou, eu infelizmente não pude acompanhar todos os anteriores, porque eu tinha, nesse momento, eu trabalhava com as crianças nesse horário. Vou procurar todos os anteriores, porque isso me apaixona demais, esse assunto. Ju, é o seguinte, o vício moral, que a pessoa começa a construir dentro de si, pelo fato de se achar melhor que os outros, que envolve o egoísmo e o orgulho. É o vício moral, né? Essa pessoa, no momento atual que nós estamos vivendo, um vício moral construído dentro de si, ela não tem arrependimento, ela não tem sofrimento ainda, porque ela está tão voltada para dentro de si, nesse seu orgulho, nessa sua arrogância, enfim, que ela não sente isso. Isso que eu queria te perguntar. Ela ainda não tem esse processo de dizer eu estou agindo mal, eu estou prejudicando os outros. Ela não tem essa consciência, digamos, na personalidade que ela está vivendo hoje, porque ela construiu um vício moral ao longo de várias existências, né? Para construir isso dentro de si de uma forma tão sólida, digamos, que ela age de forma natural nesse vício moral, não é verdade? E ela constrói a sua vida assim. Você já viu os depoimentos dos espíritos endurecidos no céu e inferno? Sim, Deixa eu é até ver se exatamente eu... isso. Mas então, Ju, eu só te pergunto assim, ó, tu só toma consciência desse teu vício moral a partir do momento que tu está no mundo espiritual e ou tu está nas trevas, ou tu está sob a influência de uma luz que tu não consegue olhar para dentro de ti de tanta dor que te dá, só no mundo espiritual, para a gente poder fazer esse insight? Então, mas nós, em verdade, nós temos a ilusão que estamos aqui, que nós não estamos aqui. Sim, Né? mas Tá temos a aqui é o ilusão. corpo. E eu acredito, Lu, Ju, que tu tem essa ilusão porque tu está extremamente materializado. Então, tu não tem compreensão de que tu pode agir de outra forma. Será que não é isso? Então, Com personalidade, né? o que eu entendo nisso, o que eu penso, né? A questão do hábito. Então, por exemplo, no começo, vamos supor, eu briguei com, sei lá, com a minha vizinha. Briguei com ela, xinguei, discuti. Eu posso, ali naquele momento, passou a raiva e vinha aquele remorso. Puxa, não precisava ter gritado, né? Porque a gente, querendo ou não, a gente sabe. A gente pode querer, né, mentir para a gente mesmo e falar, nossa, mas às vezes a gente tem até um grau de perversidade. Eu sei que aquele é o ponto fraco daquela pessoinha e eu vou falar isso, eu vou jogar isso na cara dela. Depois que eu fiz isso, eu vou ter o remorso, porque é íntimo, tá em nossa consciência, não tem como eu apagar minha consciência. Só que aí, se eu insisto nisso, eu começo a desenvolver, não só na relação com ela, mas nas outras relações, eu começo a desenvolver falsos entendimentos ou falsas crenças para justificar o meu comportamento. E eu vou gerando um hábito, eu vou adquirir um hábito vicioso. E aí eu posso, quando eu estabeleci esse hábito, eu perder a origem deste hábito, entendeu? E eu já não lembro mais a origem. Mas, de qualquer forma, é um processo de eu pensar.
eu estou tendo uma angústia, eu estou tendo um remorso, e a causa está em mim, Mas, não Ju, está no outro. Diga. isso é um processo que eu, no que eu tenho lido, enfim, o que eu tenho falado, eu penso que para tu sentir esse remorso, ou, né, que é essa tortura, essa angústia, e para depois tu te arrepender do que tu fez, eu acredito que só quando tu volta para o mundo espiritual. Então, mas Que nós, é um vício tão grande dentro de ti, que isso se torna, como eu te falei, algo intrínseco. É teu, é natural, tu age como se isso fosse certo, correto. Isso que me mas questiona quando eu você está vejo, vivendo uma ilusão, aham, porque nós a que estamos olhando de espiritualidade, fora, mas nós que estamos olhando de fora, estamos percebendo que há uma ilusão aí, mas ele não, né? então, pode ter as questões, por exemplo, pela psicologia hoje, né? Nós temos 3 tipos de crença que a gente trabalha, que a pessoa acredita piamente sobre si mesmo, sobre os outros e sobre o mundo. Uma das 3 principais. Então, tem pessoas que você conversa, a pessoa fala assim: não, as pessoas são egoístas, as pessoas são falsas, ninguém presta. E isso vai tendo desdobramentos. Homem não presta, homem trai. E muitas outras crenças que a gente tem instaurado dentro da nossa sociedade. Homem não pode chorar. Quais são as 3, Ju? Si mesmo, sobre os outros. E sobre o mundo. Obrigada. Mas qual que é a que deveria se trabalhar e que não se trabalha, e que a gente, né, como espírita, precisa sempre ter esse princípio em primeiro lugar, Deus. As crenças mais paralisantes das pessoas são sobre Deus. Deus quer, Deus fez, Deus castiga, Deus pune, Deus isso, Deus aquilo, Deus mandou, Deus quis. Isso paralisa a pessoa. E quando você se relaciona com os outros achando que o outro é egoísta, você vai se relacionar na defesa. Eu não posso confiar em ninguém. Só que o mundo espiritual é o inverso disso. É o que a gente viu aqui, a caridade, ó. Né? A caridade é você tá sempre, né? Ela não é nesse, é no outro. Aqui. Essa do Abelardo aí. Não sei se é nesse que ele fala. Aqui, ó. Não ouvi. O espírito, qualquer que seja o seu grau de adiantamento, sua situação como reencarnado na erraticidade, está sempre colocado entre um superior que o guia e o aperfeiçoa e um inferior perante o qual tem os deveres iguais a cumprir. Né? E olha o que ele fala: amai-vos uns aos outros, eis toda a lei. Divina lei pela qual Deus governa os mundos. O amor é a atração para os seres vivos e organizados. E a atração é a lei de amor para a matéria inorgânica. Então, é só pelo amor que a gente se aproxima de Deus, ó. É pelo amor e pela liberdade que o espírito se aproxima dele. Pelo amor desenvolve em cada existência novas relações que o aproximam da unidade. Seja que em toda encarnação eu vou ser filha da... Né? Minha mãe chama Miriam e meu pai Ademar. Eu vou ser filha da Miriam, do Ademar, irmã da Betânia? Não. Casada com o mesmo marido? Não. Porque o processo de reencarnação, eu amplio as minhas relações. Né? E é esse entendimento
de que eu poderia ser sua filha, eu poderia ser filha da Zélia, da Salete, da Clarice, e o bem, né, que eu quero para minha mãe, eu tenho que querer para você, para a Zélia, para a Salete, para todos. Porque Ju, nós estamos aqui, mas somos filhos de um único Criador, irmãos. aham. Então, Ju, o que tu falaste e o que eu te coloquei, eu compreendi perfeitamente, sabe? Que só vamos poder sair desse hábito que criamos para nós, dessa imperfeição que já vem se prolongando várias existências e está tão sólida, tão intrínseca, que eu olho o mundo através só do meu olhar, do meu mundo, da minha verdade, né? Então, eu só vou mudar, só vou sentir remorso e me arrepender a partir do momento que eu tiver esse sofrimento moral intenso no mundo espiritual. Porque enquanto eu não tiver esse sofrimento moral intenso no mundo espiritual, intenso, estou dizendo intenso, para que eu possa chegar a um ponto de exaustão e sentir arrependimento, poder olhar para dentro de mim e reconhecer isso, eu vou voltar, eu penso, cada vez criando um vício moral maior dentro de mim, não é verdade? Não poderia ser assim? Então, Por mais existências que tu tenha, tu vai criando. eu posso ficar, vamos supor, fechada dentro de mim mesma. Porém, na espiritualidade, a lei que fundamenta as relações é a cooperação, é o amor, é a solidariedade, é a fraternidade. Sim, mas se eu ficar fechada Quando... mesmo, Ju. Então, mas, por exemplo, existe, né, a questão assim, ó, espíritos, que no meu entendimento, pelo que a gente vai estar estudando no Céu e Inferno, que foi uma obra muito, né, é uma obra extremamente importante, e eu acho ela uma obra extremamente complexa, porque ali, às vezes, na fala de um espírito, numa linha que ele põe, ele traz um conteúdo tão profundo que a gente precisa ficar um dia refletindo naquilo que aquele espírito está falando. Então, por exemplo, veja, um espírito que já tem um desenvolvimento moral, tem as faculdades, a inteligência, a vontade, a criatividade, e ele está insistindo em criar imperfeições, vamos supor, qual é o castigo dele na espiritualidade? Qual a consequência? É a luz. A luz reflete para ele os seus próprios pensamentos. Ele pode insistir em ficar fechado dentro de si. Revoltado. Mas isso vai causar o tempo inteiro o remorso, o sentimento dele de sofrimento, o sofrimento, né, na verdade. Ele vai sofrer. E se ele Porque, reencarnar? veja, aqui a gente tem as nossas distrações. Então, eu pratiquei alienação com a vizinha, xinguei, briguei, humilhei a vizinha. Aí eu pego, entro para casa, veio aquele... Acalmei, bebi água, falei tudo que eu queria. Bebi a aguinha. Me acalmei, veio lá. Não foi legal o que eu fiz. Certo? Aí eu posso falar, poxa, eu vou lá, vou pedir desculpa, acho que eu me exaltei, não precisava ter falado daquele jeito. Eu posso virar e falar, não, mas também ela é uma folgada mesmo, enfim. E aí eu vou ligar minha TV, vou ligar o meu rádio, vou sair, e os dias vão passando. Só que, né, vou trabalhar, vou fazer minhas coisas, só que na espiritualidade não funciona dessa forma. É. A gente tem uma ilusão, não é assim. Então, por que o espírito fica ali sofrendo? Porque a consciência mostra a cena. Não falei, você fica revivendo, e Kardec escreve isso lá no Céu e Inferno, né? O espírito fica ali pensando, porque quando ele trabalha, acho que eu não estou com o Céu e Inferno aqui, não, tá aqui. Quando ele trabalha o resumo ali dos princípios, no capítulo 8, pode
Deixa eu ver se eu acho aqui a página. Ele vai... Não, peraí. Tá antes. Peraí, tá na evocação dos mortos. Gente, que não acho. Para os mortos. Peraí. Eu pintei tanto meu livro que agora nem eu me acho nele. É antes do passamento. Sim, eu estou no capítulo aonde tu está querendo dizer aí. Eu estou Não, aqui. no capítulo onde ele vai explicar as Sim. leis. Onde ele fala, né? Peraí, deixa eu achar aqui. A Onde proibição ele de vai... invocar os mortos, tu está Não, lendo? é antes, Não, acho. antes? Peraí. Não, antes é Onde ele fala do Código Penal. Não existe... Código Penal. Código As Penal não é penas o futuras, achei. 129. Mas qual o capítulo, Ju? É o capítulo 8. Sim, Ó. da doutrina das penas futuras. Tá. Então, ele vai falar: estando a sorte das almas das mãos de Deus, ninguém pode, neste mundo, por sua própria autoridade, decretar um código penal divino. Qualquer teoria não é mais que uma hipótese que só tem o valor de uma opinião pessoal e, por isso mesmo, pode ser mais ou menos engenhosa, racional, bizarra e ridícula. Olha a Somente a página que tu sanção... tá lendo. Desculpa, Ju, qual é a página? 129 do Céu e Inferno, capítulo 8. Ah, tá. Aqui, as penas... Ah, o capítulo 8, tá. Ok, achei. No segundo parágrafo, ó, na ausência dos fatos apropriados para definir sua concepção acerca da vida futura, os homens deram curso à sua imaginação e criaram essa diversidade de sistemas que compartilham e compartilham ainda as crenças. Se alguns homens de elite em diversas épocas entreviram de um lado a verdade, a massa ignorante permaneceu sob o império dos preconceitos que geralmente lhes eram impostos. A doutrina das penas eternas está nesse número. Esta doutrina teve sua época, hoje ela é repelida pela razão. O que colocar em seu lugar? Um sistema substituído por outro sistema? Ainda que mais racional, sempre terá apenas maior probabilidade, mas não a certeza. É por isso que o homem, chegado a este período intelectual que lhe permite refletir e comparar, não encontrando nada que satisfaça completamente sua razão e responda às suas aspirações, vacila indeciso. Uns apavorados pela responsabilidade do futuro e querendo gozar o presente sem constrangimento. Os materialistas, né? Procuram enganar-se e proclamam nada após a morte, querendo assim manter a consciência tranquila. Outros estão na perplexidade da dúvida. O maior número crê em algo, mas não sabe exatamente o que crê. Quando você pega, né, o depoimento de espíritos que são materialistas, que pregaram o materialismo, o que acontece com ele no mundo espiritual? Eles não se percebem que estão lá? Ele não vê ninguém. Sim, ele não vê ninguém porque ele não se percebe que está lá. Está voltado Ele se vê no completamente nada, no escuro, no nada, gente. Uhum. O castigo é uma consequência natural da própria crença que ele acredita. É a própria consciência punindo ali, e é ele pensando naquilo o tempo todo. Eu estou no nada, eu estou no nada. E o castigo, né, a consequência é ele não saber quanto tempo vai durar aquilo. A eternidade, percebe? E aí, quando a gente vai estudar, né, quando o Kardec vai trazer ali, né, um resumo, quando ele fala, o Espiritismo não vem, portanto, por sua autoridade privada, formular um código de fantasia,
Sua lei, no que se refere ao futuro da alma, é reduzida das observações feitas sobre o fato. Pode ser resumida nos seguintes pontos. E ele vai trazer o entendimento geral, percebe? Depois, ele vai começar a falar especificamente de determinados espíritos. Entendeu? Ali perto do... Sim, ele vai começar para o criminoso, a visão Acho que incessante de sua isso, lá perto do... 19º, ele começa a falar. Isso, é lá mesmo, nesse item, você percebe, ó, para o criminoso, a visão incessante de suas vítimas. Não adianta você querer negar, a consciência vai te trazer a memória. E você vai pensar, e você vai pensar, e você vai pensar. É isso aí. Porque aqui a gente pode ter o engano, né? Viver a ilusão. No mundo espiritual, a sua consciência vai continuar te pontuando. Ela é o juiz. Continua que certos espíritos estão mergulhados em espessas trevas. Outros estão no isolamento absoluto, no meio do espaço, atormentados pela ignorância de sua posição, de seus destinos. Mais culpados sofrem torturas indescritíveis, tanto mais pungentes, quanto não lhes veio o fim. E muitos são privados da visão dos seres que lhes são caros. Todos, geralmente, suportam com intensidade relativa os males, as dores e as necessidades que fizeram os outros suportar. Qual o item nisso? O 19. Obrigada. É incrível, esse livro é uma coisa incrível. Então, é por isso, Nilce, que eu estou falando, ó, quando a gente, né, entende a consciência como um juiz, Tu é não pode você alegar mesmo. E você pode querer ter o auto-engano, mas não adianta, a consciência vai pontuar. Uhum. Ele fala depois do orgulhoso, do hipócrita, o sensual, o avaro, o egoísta. Sim. Entendeu? Mas o mundo espiritual é isso? Não. Claro não, que não. Porque quando ele fala, né? Você vive isolamento absoluto no meio do espaço. Atormentados pela ignorância, ignorância de sua posição e de seu destino. Ele vive o quê? Uma ilusão, fundamentado numa crença que ele mesmo criou. Quando que ele vai mudar? Quando ele desconstruir isso. Está nele. E o 20 é incrível. Ele vai fechar, então, o que nós estamos discutindo. O 20, 21 em diante. O meio de evitar ou atenuar as consequências de seus defeitos na vida futura é desfazer-se deles o máximo possível durante a vida presente, que era o que eu estava questionando. Então, enquanto ele não tomar consciência desse vício moral, né, ele vai, né, não vai conseguir reparar o mal e não para poder voltar de uma forma melhor. Exatamente. Agora, olha a diferença. Esse espírito, né? Vamos colocar, ele está isolado, né? No isolamento absoluto, no meio do espaço, atormentado pela ignorância de sua posição. Põe lá na página 215. O espírito feliz, senhor Sanson, é o depoimento que mais me marcou. Olha a frase dele. Minha pátria é o espaço, meu futuro é Deus que resplandece na imensidade. Olha o entendimento, tá? Assim, quando começa, certamente não pertenço mais ao vosso mundo, mas estarei sempre ao vosso lado para proteger e sustentar, para pregar a caridade e a abnegação, que foram os guias da minha vida. E aí, mais para baixo, sou espírito. E aí ele fala, minha pátria é o espaço, meu futuro é Deus que resplandece na imensidade. Aí a gente faz o link com a Gênese, é o entendimento da lei do progresso, da perpetuidade das relações, né? Que é o entendimento de Deus, da alma e do futuro, que faz com que nasçam em nós o entendimento e o sentimento de fraternidade para com todos. Porque quando eu trabalho pelo meu progresso, eu trabalho pelo progresso do outro. A conquista do outro reflete em mim também.
porque somos seres coletivos, individualidades coletivas. Quando que eu Nossa. sofro? Quando eu saio fora desse agir, Aham. entendeu? E aí é o que o Espiritismo fala, ó, a felicidade não é pessoal. Se não possuirmos senão em nós mesmos, se não a pudéssemos compartilhar com os outros, ela seria egoísta e triste. A felicidade está também na comunhão de pensamentos que unem os seres que se simpatizam. Os espíritos felizes, atraindo-se mutuamente pela identidade de ideias, de gostos e de sentimentos, formam vastos grupos ou famílias homogêneas, no meio das quais cada individualidade irradia suas próprias qualidades e é impregnada pelos eflúvios serenos e benfazejam que emanam do conjunto, cujos membros ora se dispersam para se ocupar de suas missões, ora se reúnem no ponto qualquer do espaço para se inteirar dos resultados de seus trabalhos, ora se reúnem em torno de um espírito de ordem mais elevada para receber desses seus anúncios e instruções. Olha o que os espiritualistas falavam. O bem moral pressupõe um bem natural. O bem é a lei, não existe outra lei. A excelência da personalidade não consiste apenas em si mesma, consiste na sua união com a personalidade do outro homem, isto é a fraternidade. O dever é a lei que nos obriga a buscar nossa perfeição, é nossa verdadeira felicidade. Eles não tinham a chave, mas vocês veem que eles estão em busca? Porque quando eles usam a psicologia, o ser humano real, para estudar o absoluto das faculdades que remete aos atributos de Deus, a razão é a busca do entendimento. A vontade é um bem infalível, porque Deus só faz o bem. Então, né, o estado absoluto é você fazer bem a todos. A caridade desinteressada, a caridade verdadeira, né? O bem pelo bem. E a criatividade é a busca do belo. Então, quando ele fala, a gente, né, nós temos o dever de buscar nos desenvolver, buscar a nossa perfeição. O que é buscar a perfeição? É buscar agir segundo Deus, que é o modelo. Deus é o modelo para os espiritualistas. É o modelo de perfeição. Então, quando a gente busca este modelo, aí e a gente reflete nas nossas ações o modelo divino, a lei divina, a gente alcança a felicidade, só que não individualmente, ligado ao outro homem. É que, lógico, eles têm um estudo em torno da personalidade aqui encarnada. E o espiritismo, gente, amplia, né? Então, ó, o dever consiste em fazer o bem. O bem consiste em cumprir o dever. Ô, Ju, depois você, por favor, a Irene, a bichinha tá ali há um tempão, a mãozinha Sim, dela vai cair de Irene. tão pesada. É virtual, não vai cair. Diga, querida. Deixa sempre fechado o microfone para não atrapalhar. Estão me ouvindo agora? Sim. Então, gente, ó, eu levantei minha mão de todas as formas. O computador aqui é novo, e então eu estava completamente perdida. Eu não conseguia achar a mãozinha, eu levantei a minha, eu fiz de tudo, aí consegui achar. Mas já passou bastante assim tempo, e aí a Ju falou tudo que eu queria falar. Né? Eu só queria dizer só uma coisinha, de que isso acontece muito comigo. Então, eu me arrependo, eu volto atrás, pode ser até que eu não peça desculpas, mas eu dou um arzinho da minha graça, pedindo desculpas por onde onde eu achei que eu errei. Entendeu? Então, eu acho que a gente consegue fazer isso, sim. E eu sou uma prova disso, que eu vou atrás e eu peço desculpas pelas minhas falhas. Era isso que eu queria dizer.
E a gente consegue, sim. Olha, eu gosto muito de pensar em fases, Irene, porque Sim. Kardec coloca esse processo em fases. Então, quando a gente vai estudar na Gênese, no capítulo 3 do bem e do mal, ele vai falar da fase primeira, né? Quando a gente sai da vida animal e entra na vida humana. Como que funciona essa primeira fase? Então, a gente só tem necessidades materiais: comer, dormir, reproduzir, Sim. né? Se abrigar. Conforme a gente vai evoluindo na fase, a gente vai, né, usar a nossa inteligência para as questões muito voltadas à matéria. E a gente vê no próprio estudo da Gênese, no desenvolvimento, né, científico, da revolução que teve na ciência e o quanto isso foi importante. Senão, nem aqui hoje a gente estaria. Mas a gente está falando de um período mais importante, que é o da renovação moral, né? De um novo mundo que vai se formar aqui na Terra. E aí a gente tem que pensar assim, os espíritos, a gente tem que entender, né? Buscar o estudo de Kardec. O que Kardec fala? São os espíritos bons que estarão na Terra? Não. São os espíritos que têm a inclinação para o bem. Para o bem. Né? Mas não significa que ele já tenha a conquista da virtude em todas as circunstâncias, em todas as situações. E isso somos todos nós. São Estamos em luta. as más inclinações, né? Nós estamos em luta. O próprio, não sei se está aqui nesse slide, mas o próprio o Janet vai colocar, né? A vida é uma prova, não sei se está aqui. Acho que não, está nos meus outros slides. Mas ele fala que a vida é uma prova, que a gente tem, né, as nossas questões da fisiologia, da vida animal, e as questões psicológicas, a gente tem que buscar dominar. E é um processo. Então, quando ele está falando em fases, na Gênese, a segunda fase é quando nasce ali o senso moral, o livre-arbítrio, né? Aí a gente começa a contrabalancear, até que chega um momento que o senso moral predomina as necessidades materiais. E a terceira fase é quando o espírito domina a matéria. Aí ele não tem mais a necessidade da reencarnação. Nós não chegamos lá ainda. Então, todos nós estamos buscando identificar as nossas emoções, identificar as nossas ações, buscar escolher melhor, né? E por isso os espíritos, né, falam bastante. Conhecer a si mesmo, olhe para dentro de você, porque você não vai mudar o outro. O outro é um processo subjetivo dele, mas com o entendimento que o Espiritismo nos traz, a gente consegue ter esse olhar de entendimento para o outro. Buscar ver quando o outro comete o erro, o que é o perdão, né? Que Jesus tanto fala, perdoai. É só pelo entendimento que eu perdoo. É olhar para o outro e falar, poxa, ele também errou, ele também está aprendendo. Ele pode errar porque eu também erro. Né? E aí, quando eu falo da fundamentação importante da crença de Deus, se Deus castiga, eu também tenho o direito de castigar o outro. Se eu acho que Deus ensina pelo castigo, pelo julgamento, eu também posso fazer isso. E o Espiritismo vai ensinar o contrário. Deus não julga, Deus não condena, Deus ama e Deus espera o tempo de cada um. Não importa quanto tempo demore, nenhuma ovelha se perde, porque todos são filhos de Deus. E essa é a mensagem que o Espiritismo traz, de liberdade, de autonomia e de amor. E é esse entendimento que vai nos unir no sentimento da fraternidade. Deus, seus atributos, a individualidade da alma, mas, ao mesmo tempo, a coletividade das individualidades, até que a gente possa chegar nas unidades coletivas, que são os espíritos puros,
porque Jesus disse que a gente chega lá, né? Verdade. Não importa quanto tempo demore, vai depender do quanto a gente emprega a nossa vontade e o quanto a gente, né, se desmaterializa nessa construção, nesse entendimento que o Espiritismo traz. E isso muda a nossa forma de agir, de pensar e de escolher, né? Então, que a gente possa sair daqui hoje com essa informação, né, e buscar praticar. Certo, Zélia? Certo, meninas? Isso, então vamos parar. É essa a tua reflexão para o final desse estudo? É essa. Então, Minha não, do Espiritismo. não, mas estou perguntando para ti, né? Assim, os espíritos estão aqui, do lado aqui. Aí tinha um do lado teu aí que eu vi assim, falei, espera aí, tem um menino aí do lado dela, eu vi um menino aí de blusa branca passando por aí, olhando para nós, assim, eita, pau, peraí. Então, vou parar a gravação. Obrigada, Ju. Obrigada, gente. Muito Obrigada a obrigada. todos.